E aí? Você tá sentindo, você sente que você tá distante de Deus, que Deus está distante de você? E quem se distanciou? Foi você que se distanciou dele ou ele que se distanciou de você? E eu descobri isso de um jeito muito doloroso, porque Deus nunca se afasta da gente. Nunca. Ele é uma fonte eterna e ele tá sempre ali, sempre quando você precisar. Mas a gente vai fazendo o quê? A gente corre, a gente fica olhando pra fora o tempo inteiro, a gente busca, e aí, o que acontece? O que acontece com essa busca? Que na verdade essa busca é essa busca da gente mesmo. Eu estou me buscando, eu estou me procurando. Só que a gente não sabe que a gente está se buscando. A gente não sabe que a gente está tentando se encontrar, que a gente está tentando se conhecer. E por isso que a gente fica o tempo inteiro olhando pra fora, querendo coisas. E eu descobri isso de um jeito bem doloroso, porque eu precisei perder uma boa parte da minha vida financeira. Eu me vi praticamente sozinha e foi ali naquele vazio, naquele escuro, que eu entendi uma coisa, que eu não sabia quem eu era. Porque eu tinha passado a vida inteirinha construindo uma versão de mim baseada no que eu tinha, no que eu poderia ter, naquilo que eu podia oferecer, naquilo que fazia com que as pessoas ficassem perto. E quando tudo isso foi embora, e não tinha mais nada para oferecer, ou quando eu não estava mais disposta a oferecer, aí literalmente eu me olhei no espelho, olhei mesmo, fiquei lá falando comigo. Eu não sabia quem eu era. Só tinha máscaras que eu usava desde que eu era muito pequena, porque quando você é pequena, você quer aprovação. Aprovação dos seus cuidadores, dos seus pais. E aí eu aprendi que ser eu mesma não era o suficiente. Então, se eu não sou eu mesma, se eu não me comporto com a minha essência, eu estou me distanciando do Criador. Porque quem me criou foi Ele. Então, eu estava me distanciando da minha essência e, consequentemente, estava me distanciando dele. E eu não tô aqui para me fazer de vítima, para apontar dedo para pessoas que não me apoiaram, que me abandonaram. Não. Isso tudo é um processo. Foi necessário para eu encontrar a mim mesma. Quem sou eu? Então hoje, se você tá passando por um período onde você tá se vendo sozinha, onde tá tudo escuro, esse momento é um momento de reconstrução. É um momento em que você é obrigado a olhar para dentro. E este momento é um presente. As pessoas que ficaram de perto de mim, me apoiaram, elas ficaram por quem eu era. E nem eu sabia quem eu era. E não pelo que eu tinha, porque eu não tinha mais muito a oferecer. E mesmo as que foram, foi um presente também, porque eu percebi que aquilo tudo não era sobre elas se distanciarem de mim. Se nem eu sabia quem eu era, elas também nem sabiam, elas não tinham essa conexão. E aí eu ficava me perguntando como é que eu passei tanto tempo buscando preencher esse buraco de ter. Eu não sabia quem que eu estava tentando preencher, porque eu não me conhecia. Como que eu ia saber o que era bom pra mim se eu nem me conhecia? Eu tava tentando agradar uma estranha, uma Esther que eu não conhecia. Essa estranha era eu. Será que você também não tá passando por essa situação? Será que você também não tá se identificando com coisas, não se identificando com pessoas? Será que você não tá se comparando demais? E o legal é que quando você começa a escarafunchar por dentro, quando você começa a escarafunchar qualquer coisa, você começa a olhar. É como se fosse uma cirurgia. Você abre uma autocirurgia, você corta, abre e começa a olhar. O que não tá funcionando? Qual que é a ligação que não tá acontecendo? E uma vez que você viu, não dá para desver. Você não consegue desver algo que você acabou de ver. E aí eu precisei provar do amargo profundo, da solidão, da falta, de olhar para dentro, entender que se realmente eu me amava, como que é isso? Como é que é se amar? Como que eu não entendia isso? Eu precisei viver coisas que eu odiava para ver o que eu queria de verdade. E isso me emociona muito, porque eu sei que não precisava ser assim. Não precisa ser assim também com você, porque a maioria de nós, a gente vive nessa dualidade de, poxa, eu preciso cair para lembrar que eu preciso levantar. Só caindo que eu vou lembrar que eu preciso levantar.
E foi justamente nesse fundo do poço. Eu comecei a olhar para trás, para cada passo que eu dei, cada coisinha que eu fiz na minha vida, para cada escolha errada que eu fiz. E aí eu vi que eu sempre fui protegida. Sempre fui protegida. Por pior que fosse a situação. E eu sempre, mesmo naquela situação, eu pensei, poxa, podia ter sido pior. Podia ter acontecido bem pior. Mas não piorou. Mas podia também ter acontecido melhor. E por que não aconteceu melhor? Porque eu fiz a escolha que eu achei que aquela pessoa, que eu achava que eu conhecia, sabia o que era o melhor para ela. Então, tudo depende da escolha que você faz para a sua vida. A partir do momento que você se conhece, sabe a escolha que você vai fazer para sua vida, a chance de dar ruim é bem pequena. Então, tudo depende das minhas escolhas. Depois que eu entendi isso, que eu preciso me conhecer, que eu preciso fazer, analisar e fazer boas escolhas, aí eu entendi que Deus nunca se afastou. Ele estava ali o tempo inteiro, nos piores momentos. E cada proteção, cada vez que eu recomecei na minha vida, cada pessoa que ficou, cada pessoa que foi embora, e aí eu vi que eu tava olhando pro lado o tempo inteiro, eu tava tentando ter coisa, e eu me olhei em terceira, que eu tava tentando me preencher com coisas, esquecer de ser. E aí eu vi que Deus nunca se afasta, nunca, nunca. Eu quero te dizer uma coisa do fundo do meu coração, enquanto você ficar voltado pro ter, e esquecer do ser, o ter nunca, nunca vai ser o suficiente. Nunca. Você sempre vai querer mais. E tudo bem querer mais. Não tem problema. Mas isso não pode ser a base de quem você é. Você querer ter, mas saber quem você é, saber quem é o seu ser, faz toda a diferença. E esse buraco que você carrega dentro de você, ele só vai ser preenchido quando você parar de buscar fora e olhar para dentro. Porque todas as nossas escolhas, elas têm que ser baseadas em quem a gente é. Não quem você acha que deveria ser, não que os outros querem que você seja, em quem você realmente é, a sua essência verdadeira. E quando você souber, isso é um processo até você chegar nesse lugar, e mesmo assim, você vai conhecer partes suas que você ainda não conhecia. Aí você vai perceber que ele sempre esteve aqui. Sempre. Só que ele tá quietinho, esperando você parar de correr para todo lado, olhar para todos os lados e olhar para dentro. Eu de verdade, gente, espero que um dia chegue esse momento onde a gente não se afaste tanto do Criador, não se afaste da nossa essência, onde a gente se sintonize nesse receber profundo que ele tem para nós. E que a gente possa receber, porque ele entrega, contemplar o que ele nos dá, que ele criou pra gente, e que a gente possa compartilhar, que é o que eu tô tentando fazer aqui. Compartilhar um pouco com vocês aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi. Existe um caminho ainda muito longo pela frente, mas se cada um fizer o seu pedacinho, fizer a sua parte dentro do seu mundinho, no seu mundinho particular, com as suas pessoas preferidas, com as suas pessoas não tão preferidas assim, aí já é um grande passo, aí você já tá começando. E todo o processo conta, cada passinho conta, cada momento de melhora conta, a cada encontro com você conta. Para de procurar Deus fora, para de procurar você lá fora, e é isso. De verdade, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz o meu coração, sem muito roteiro. E se esse vídeo fez sentido em algum momento para você, escreve aqui. Pode ser eu escolho, eu estou distante de Deus, eu encontrei, eu estou seguindo os passos, um passinho de cada vez. Escreve alguma coisa. E se você conhece alguma pessoa que precisa ouvir, compartilha. Porque tem muita gente correndo, achando que foi abandonado. Mas na verdade a pessoa só se perdeu no caminho. A pessoa tá olhando pro lado e andando pra frente, aí vai bater.
Então, um grande beijo, curte, compartilha e até o próximo vídeo.